Muito bem. Batismo, então, é figura da salvação. Isso é que a gente tem mencionado, tem estudado com os adolescentes. Uma figura da salvação. Ele não salva, apesar daquilo que Pedro vai dizer, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, ele vai mencionar, dar uma ideia como se o batismo salvasse, né? Esta água é uma figura do batismo que agora vos salva, não por limpar impurezas do corpo, mas pela promessa de uma consciência limpa para com Deus. O batismo salva-nos pela ressurreição de Jesus. Então, embora possa ter a ideia que sem batismo não há salvação, a gente precisa lembrar do ladrão na cruz, ao lado de Jesus, né? Em que Jesus diz a ele, mesmo sem ele ter experimentado o batismo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que é o batismo, afinal de contas? Essa figura, que é este símbolo, o que ele simboliza? Vamos lembrar um filme que eu sempre passo para quem está se preparando para o batismo, chamado Anjos da Vida, mais bravos do que o mar. É a história sobre os salva-vidas da Guarda Costeira dos Estados Unidos, né? E tem lá um personagem que é muito famoso como salva-vidas, como aquele agente de resgates importantes no mar, principalmente, mar bravio, tempestuoso, que é o Ben Randall, né? Enfim, personagem do filme. Ben Randall começa no filme pulando de um helicóptero para dentro do mar bravio à noite. Um casal tinha se afogado, ou estava se afogando, né? Porque o barco deles virou e eles estavam ali se debatendo na água, né? Com uma boiazinha, mas o mar muito bravo, com ondas altíssimas. E Ben Randall então pula, né? Ali no mar bravio de noite e tenta então salvar, e ele então dá uma boia para o marido e começa a colocar a esposa numa gaiola, aquela gaiola de resgate, que o helicóptero então vai puxar. Quando de repente aparece o marido, empurra a esposa para o lado, empurra o salva-vidas para trás e diz: eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro. Né? Que maridão, né? Eu primeiro. Ah, o Ben Hadal fica ali desconcertado como é que vai fazer, porque ele não tinha condições de salvar nenhum dos dois desse jeito. Ele mesmo podia ser morto ali naquele momento, né? Então ele dá um soco no nariz daquele homem que fica atordoado, e agora sim ele coloca o homem dentro do resgate, o homem sobe lá pro helicóptero, e o Randall vai atrás da esposa que começa a afundar. E ele consegue salvá-la, leva para cima, e assim ele salva. Eu sempre pergunto para os juniores, para quem está fazendo a classe, eu pergunto sempre, por que ele deu aquele soco? Por que ele fez aquilo? Porque ele não ia conseguir salvá-los se ele não fosse senhor da situação. Ele não conseguiria salvar se ele não fosse senhor daquela situação. Pois bem, esse filme, ele ilustra muito bem aquilo que é a salvação espiritual, não é? Em Cristo. Porque Jesus só pode nos salvar se ele for o nosso Senhor. É o que Paulo diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, não é que, e a gente, os mais antigos, né? Os mais velhos aqui, terceira idade, mais um pouquinho, né? Tem até a centenária aqui, né? Entre nós. Dona Ruth, minha mãe, completou 100 anos agora, em 19 de junho, né? Então, a gente sempre ouvia os pastores, os pregadores dizerem: quem aceita Jesus como Salvador. Não foi a vida inteira a gente ouviu isso? Né? Eu, como pastor, durante muito tempo, falava isso. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Corre que muitas vezes
quem aceita Jesus como Salvador não aceita como Senhor. Mas a Bíblia diz que é o oposto. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. No momento em que Jesus domina e é o Senhor da minha vida, aí ele pode me salvar. Como aquele salva-vidas. Senão não há possibilidade. Então a salvação vem primeiro pela confissão de Jesus como Senhor. Que não é apenas da boca para fora, precisa ser uma entrega a Jesus como Senhor. Depois a Bíblia fala sobre crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que quer dizer isso? Quer dizer acreditar que esse Jesus a quem eu estou entregando a minha vida não é uma mera estatueta, não é meramente um Deus morto. É um Cristo vivo. Amém? E o terceiro aspecto é que esses dois, ter Jesus como Senhor, confessá-lo como Senhor, entregar a vida a Ele como Senhor e crer de todo o coração que Ele é um Cristo vivo, aí então vem a salvação como consequência. A gente é salvo. Mas salvo de quê? Vamos voltar lá para o filmezinho. O Randall salvou aqueles dois que estavam se afogando de quê? Da morte, o que mais? Outra ideia? O que mais? De afogar, né? Enfim, do perigo. Mas teve uma coisa que o Randall fez essencial. Né? Ele salvou aquele marido dele mesmo. Dele mesmo. Porque o marido, se dominasse a situação, mataria, provavelmente, o salva-vidas e a esposa dele. Jesus nos salva de nós mesmos. Por isso que o anjo, quando foi anunciado o nascimento de Jesus, disse: chamarás, dizendo a José, né, o pai, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do quê? Dos seus próprios pecados. A oração do Pai Nosso, eu já tenho dito lá na igreja algumas vezes, a oração do Pai Nosso ilustra muito bem isso, quando diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é não deixar cair em tentação? Quer dizer, Senhor, livra-nos de nós mesmos. Nós mesmos não nos conduzamos, ou não conduzamos a nossa própria vida ao desastre e à morte. Então Jesus nos salva de nós mesmos. Randall salvou aquele casal do próprio marido, da própria vontade dele, que era matar todo mundo, porque nem ele ia se salvar naquela situação. Jesus nos salva de nós mesmos para que nós possamos viver aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus planeja para nós, que sempre será o melhor. Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz. Amém? Isso é salvação. E é isso que o batismo representa. Jesus nos salva dos nossos pecados, porque o pecado é exatamente errar o alvo que Deus preparou para a nossa vida. Meu desejo é que todos que estamos aqui nesta tarde, nós possamos ter esta consciência do significado. O batismo é apenas um símbolo, mas ele é um símbolo poderoso que nos mostra aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e fez na minha própria vida. Que Deus nos abençoe e nos conduza em vitória neste momento e vamos celebrar o novo nascimento, que não vai acontecer agora, quando eles descem as águas, mas o novo nascimento é representado pelo batismo dessa turminha boa. Deus nos abençoe.